O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudamos mais uma vez e de um modo sempre muito especial a todos vocês que sobem esta montanha sagrada como peregrinos, aqui se deixando alcançar por aquele olhar que há 300 anos faz a graça de Deus chegar até nós. Desde a menina que no século XVIII olha para esta montanha e vê nela o sinal forte da piedade, a mulher que toma nos seus braços o Salvador do mundo, todo peregrino que aqui sobe faz uma experiência de ser curado, assim como nós escutávamos no Evangelho. O Senhor nos cura das nossas lepras, das nossas cegueiras, cura os nossos lábios, os nossos ouvidos, através daquele olhar, o olhar de Nossa Senhora da Piedade. Saudamos assim a todos aqueles que apostam na evangelização deste santuário, através da família dos devotos de Nossa Senhora, agradecendo o investimento que é muito mais do que material, mas é antes de tudo uma aposta na evangelização. E se você ainda não faz parte, arrisque-se a fazer parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Pois bem, encontramos na sexta-feira, sexta que é dia naturalmente em que nós refletimos o quanto que o coração do Senhor esteve aberto por cada um de nós. A sexta sempre nos convida, na tradição da igreja, a comparecer diante da paixão do Senhor que se deixa rasgar, ferir, cujas chagas nos trazem a salvação. Nenhum de nós pode jamais estar anestesiado diante do fato de que o Senhor nos salvou. E é isto que nós contemplamos no mistério do Natal, é isto que nós contemplamos na Páscoa. O amor que desce dos céus nos alcançou em Jesus Cristo. Em Cristo é pronunciada sobre nós uma palavra da vida. Em Cristo nós somos lavados e purificados pela água e pelo seu sangue derramado na cruz. E é por isso que João, na primeira leitura que nós escutamos, assim diz: se alguém anestesia o seu coração ao ponto de desconfiar do amor de Deus e está chamando Deus de mentiroso, sobre a salvação que nos foi alcançada em Jesus Cristo, diz o apóstolo João: dessa dá testemunho a água, o sangue, desta dá testemunho o Espírito Santo. A água, porque em Cristo nós alcançamos um renascimento. Fomos lavados pela palavra de Cristo, pela graça trazida em Jesus Cristo. Nele nós entramos mais uma vez no útero, nascemos de novo, como o próprio Cristo diz a Nicodemos.
ninguém pode entrar no reino dos céus, ninguém poderá conhecê-lo se não nascer de novo. Nós cristãos estamos num contínuo estado de renovação, de transformação. Cada encontro que a gente faz com a palavra deve nos fazer novos, com um novo olhar, com uma nova postura, com uma nova palavra. Nós nunca nos cansamos de nos deixar banhar por Jesus Cristo. A segunda testemunha, segundo diz o apóstolo, é o sangue, porque quando nós contemplamos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ter dúvidas da nossa salvação. Esta salvação trazida em Jesus Cristo, o seu sacrifício, rompe as divisões que nós trazemos em nós mesmos. Porque quando nós nos deixamos ferir pelo pecado, nós terminamos divididos. Há divisões que nós trazemos uns com os outros, porque o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz que o sangue de Cristo fez daquilo que era dividido uma única coisa e reconciliou a todos com a sua paz. E o maior de todos os reencontros, do qual dá testemunho o sangue de Cristo, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Ele nos justificou, tirou dos nossos ombros o que nos pesava, pagou o preço que era requisitado sobre nós, o pecado de Adão, e escolheu Ele mesmo se entregar para que nós fôssemos salvos. E como diz a Escritura, pelas chagas de Cristo, pelo testemunho do sangue de Cristo, nós somos curados. E por fim, dá testemunho o Espírito Santo, o Espírito que Cristo disse que seria o nosso contínuo companheiro. Ele disse aos seus discípulos: há pouco irei, mas enviarei a vós o Paráclito. Por ora estáis tristes, mas o vosso coração se alegrará. Ele vos recordará tudo aquilo que vos tenho dito. O Espírito Santo, portanto, é Deus agindo dentro de nós, falando em nós. Quando nós escutamos o testemunho de Deus, não é um testemunho que entra só nos nossos ouvidos, não é um testemunho que convence somente a nossa cabeça. Quantas vezes nós estamos convencidos de que devíamos ir nesta direção e vamos naquela outra? Quantas vezes nós estamos convencidos de que temos que mudar ou isso ou aquilo, mas não damos conta? É preciso que seja o Espírito Santo a nos convencer. E é por isso que João diz que este testemunho, o testemunho daquele que crê no Filho, é um testemunho que está dentro, é um testemunho íntimo. Cada um, diz João no versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus, traz um testemunho dentro de si. E aqui há algo muito importante para nós. A gente está contemplando o mistério do Natal e devemos ver ali um mistério profundo da sedução e da busca de Deus por nos salvar. Recordando-nos, falando do testemunho do sangue, da água, do testemunho do próprio Espírito, daquilo que profetizava Jeremias. Nos tempos em que viesse o Messias, em que Deus nos visitasse com a sua salvação, a lei dele seria inscrita não em tábuas de pedra, porque as tábuas de pedra se quebram. E o Antigo Testamento dá testemunho de inúmeras fidelidades do povo, da aliança de Deus, mas seria um testemunho inscrito no coração. Um testemunho inscrito nas entranhas dos homens e das mulheres, de modo que diz Jeremias na sua profecia, não será mais necessário que alguém diga, conhece isto ou conhece aquilo, mas todos nós seríamos feitos discípulos de Deus. Discípulo quer dizer isto, alguém que põe-se a seguir, alguém que foi tão profundamente alcançado, que fez uma experiência tão transformadora, que alcançou em Cristo uma intimidade tão profunda que já não é mais capaz de seguir numa outra direção. É um testemunho dentro e nós não podemos nos esquecer disso. Se nós tentamos nos convencer das palavras de Cristo somente com a nossa razão, nós inclusive podemos nos tornar soberbos. Diz o apóstolo Paulo, o conhecimento incha. Quantas vezes nós nos orgulhamos daquilo que sabemos, daquilo que fazemos, de sermos padres, de caminharmos nisso, de fazermos aquilo, mas se não for um testemunho dentro, se não for aquilo que diz o apóstolo Paulo, a caridade do Espírito Santo, inflamando os nossos corações a partir de dentro, nós poderemos inclusive dar todos os nossos bens aos pobres, lançar o nosso corpo às chamas.
Se nós não tivermos este amor, este testemunho, este convencimento interno, de nada nos adiantará. E quando nós encontramos essa instância dentro de nós, onde Deus nos visitou com a sua graça, essa instância dentro de nós onde Deus nos convence, lá onde nós não somos capazes de ser convencidos, porque Ele é mais íntimo de nós neste testemunho do que qualquer um de nós é capaz de ser de si mesmo, nós encontramos uma força que vence o mundo. Como diz João, não só nas suas leituras, mas também no Evangelho, há sempre uma oposição entre o mundo e aquilo que é de Cristo. O mundo traz as suas seduções, o mundo traz a sua promessa de felicidade vã, que termina sendo treva. Mas Cristo traz o seu testemunho, traz a sua graça, traz a sua luz e, portanto, nos resgata. E quando nós damos este voto de confiança, quando nós os lançamos, quando nós nos permitimos crer, nós vencemos este mundo. Não raro o mundo nos devora e nós nos tornamos delirantes, ansiosos, preocupados e inquietos, porque estamos lançando a nossa confiança naquilo que é do mundo e naquilo que passa. O convite de João é encontrar neste testemunho, naquilo que nos foi dado por graça de Deus, a força da fé. E essa força da fé nos ajudará a vencer qualquer obstáculo. O que não significa que, ao crer, nós estaremos privados das dificuldades. O que não significa que, ao crer, a nossa vida tornar-se-á mais fácil. O que não significa que, ao crer, nós nos encontraremos alcançados nas nossas expectativas. Significa que aquele que crê em Jesus Cristo e a Ele confiou a sua vida, jamais poderá perecer, jamais será destruído, jamais será aniquilado, e ainda que aflito, não irá se desesperar. E esta força de crer é uma força que nos faz vencer este mundo e inclusive vencer a morte. Porque é o próprio apóstolo João, no seu Evangelho, que disse que aquele que crê em Cristo, aquele que alcançou essa força dentro de si, ainda que passe pela morte, não permanecerá nela. Quem crê em mim alcançou a vida eterna, pela experiência que fez da salvação que eu trouxe. Lançamos-nos, por fim, no Evangelho. João termina a leitura dizendo: acreditastes, crestes, permitistes experimentar o nome do Filho de Deus, e neste nome recebeis a vida eterna. E é este nome que o leproso confia a sua vida. Todos nós nos encontramos com lepras. Todos nós nos encontramos com doença na nossa pele. É este que é o maior órgão do nosso corpo. A pele significa, antes de tudo, a nossa capacidade, o nosso contato com o mundo. Quantas vezes nós percebemos as coisas, sentimos as coisas de uma maneira errada porque temos um coração e uma alma leprosa. As pessoas, pelas nossas feridas, pelas nossas insubordinações, pela nossa soberba, não podem tocar em nós. É preciso que façamos a mesma experiência deste homem, seja nas nossas enfermidades físicas, mas antes de tudo, nas nossas enfermidades espirituais. Nos colocarmos aos pés de Jesus e o confessarmos como nosso Senhor, nossa salvação, a razão de nossa vida, a fonte de nossa esperança. E o que este homem diz, nós também somos chamados a dizer nesta tarde: Senhor, se Tu queres, tens o poder de purificar-me. É interessante o querer, porque nos ajuda a adentrar naquilo que diz o próprio Lucas no início do seu Evangelho. É o querer de Deus, é o amor do coração do nosso Deus que faz Ele como um sol descer dos céus, diz Lucas, em Lucas 1:78, o amor, o querer do coração do nosso Deus o trouxe até nós, veio nos resgatar e nos alcançar na nossa fraqueza. E entrando no fundo do coração desse Senhor, alcançando o querer íntimo do coração de Cristo, que na verdade é o coração de toda a Trindade, este homem alcança a cura de que tanto necessitava. Nos arrisquemos também nós nesta tarde.
a colocarmos um pouco de lado os nossos quereres, as nossas vontades, os nossos egoísmos, a nos deixarmos alcançar pela graça de Deus. E assim seremos capazes de, neste ato de renúncia, de confiança, de aceitação do testemunho da água, do Espírito, do testemunho do sangue, perceber que, na verdade, o querer de Deus não se opõe ao nosso querer. Lá onde nós apresentamos a Deus o nosso tudo e confessamos a Ele como nosso Senhor, Ele nos devolve a nós mesmos e nos cura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dirijamos ao coração do nosso Deus as nossas preces. E juntos rezemos.